Não estou falando em metáforas espirituais ou motivações de autoajuda. Estou falando de energia real, física, mensurável. Segundo cálculos de físicos, a quantidade de energia contida no corpo humano pode ser equivalente a nada menos do que a usina de Itaipu, funcionando em capacidade máxima por 6.350 dias consecutivos. Pense nisso. Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo, movendo milhões de casas com sua força descomunal. E ainda assim, essa potência absurda estaria adormecida dentro de você. Agora pare e reflita. Se realmente carregamos tamanha quantidade de energia, por que nunca nos ensinaram a controlá-la? Por que dependemos de fontes externas para gerar eletricidade, quando cada ser humano, sozinho, poderia ser uma usina viva? Será apenas falta de conhecimento? Ou existe um motivo maior para que esse segredo permaneça guardado? E isso é só o começo. Porque além da energia física, que pode ser calculada por fórmulas e teorias, existe também aquilo que muitos chamam de energias extrafísicas. Entre elas, o ectoplasma, uma substância associada a fenômenos paranormais e espiritualistas. Pesquisadores que estudaram a fundo sessões de materialização espiritual afirmam algo perturbador. A energia liberada nesse processo poderia equivaler a 1000 bombas atômicas de Hiroshima. E não para por aí. Quando uma entidade espiritual se desmaterializa, o consumo energético seria comparável a 2 bombas de hidrogênio. Já houve relatos de encontros onde múltiplas entidades se manifestaram e desapareceram em questão de segundos. Se os cálculos estiverem corretos, cada uma delas liberou energia comparável a diversas bombas nucleares. Agora pense comigo. Se fenômenos assim já foram testemunhados por décadas, mas a ciência se recusa a reconhecê-los, será realmente porque são impossíveis? Ou porque admitir isso mudaria completamente a forma como entendemos a realidade? O que a ciência chama de impossível pode ser apenas aquilo que não pode ser revelado. Porque se você soubesse controlar essa energia, talvez fosse capaz de alterar a matéria, influenciar o clima, curar doenças instantaneamente, ou até mesmo manipular o espaço e o tempo. E isso, para muitos, seria poder demais nas mãos de uma humanidade que ainda vive submissa a sistemas de controle. Não é coincidência que relatos antigos de líderes espirituais, como Jesus, descrevam feitos extraordinários acalmar o mar, andar sobre as águas, curar com um simples toque. Talvez não fossem milagres no sentido religioso, mas demonstrações de um conhecimento profundo sobre a manipulação dessa energia oculta. E nós seguimos sem entender, como os discípulos que assistiam aos atos de Jesus sem compreender nada, mas que deixaram testemunhos para a posteridade. Se não fosse por esses registros, talvez nem soubéssemos da sua existência. Hoje a ciência prefere dizer que tudo isso é ficção, mas enquanto isso, testemunhas continuam relatando fenômenos que desafiam qualquer explicação lógica. E a grande pergunta permanece: por que tanto silêncio? Será que não sabemos porque ainda não estamos prontos para lidar com esse poder? Ou será que alguém já sabe e prefere manter esse conhecimento oculto longe das nossas mãos? Pense comigo, o corpo humano já carrega energia suficiente para abastecer cidades inteiras. E se essa energia fosse despertada, quem realmente teria interesse em impedir que você descobrisse como usá-la? Talvez o maior segredo da humanidade não esteja em bases militares, nem em arquivos secretos, mas dentro de você, escondido naquilo que você chama simplesmente de corpo, mas que, na verdade, pode ser a máquina mais poderosa do universo. E eu te pergunto, se todo esse poder está dentro de nós, quem é que realmente está no controle? E mais, será que o silêncio da ciência é apenas ignorância? Ou uma estratégia para que nunca despertemos para o que somos capazes de fazer?